Salve, salve família! Sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 4 de outubro de 2022, a nossa terça-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram, caso vocês queiram nos acompanhar por lá também, tá beleza? Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite, começando terço amanhã de Champions, terço amanhã de Liga dos Campeões. Então vamos estar iniciando pela UEFA Champions League. Grupo A, o jogo do Ajax versus Napoli, que tem início às 16 horas nas suas classificações. A equipe do Ajax é o segundo colocado em 2 jogos, as duas primeiras partidas, somando uma vitória e uma derrota. E a equipe do Napoli, primeiro colocado, com 100% de aproveitamento nas duas primeiras partidas, duas vitórias consecutivas, tem a melhor defesa e o melhor ataque do seu grupo. E nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gols, mas não é confronto direto, é confronto em sequência de jogos de equipes individuais. A equipe do Ajax vem a 3 jogos sem vitória, a 3 sofreu gol. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo em 7 de 9. E o Napoli vem de 6 vitórias consecutivas, 21 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 saiu ambos marcas e foi a primeira equipe a marcar em 5 deles. Bom, a equipe do Ajax não passa por um bom momento, como mencionei no início do vídeo. É uma equipe que vem a 3 jogos sem conseguir bons resultados, principalmente essa má fase começou diante do Liverpool, perdeu para o Liverpool pela segunda rodada da Champions, depois perdeu para o AZ pelo campeonato holandês e voltou a empatar em casa por um placar de 1-1. Já a equipe do Napoli vem impossível. Essa equipe do Napoli, após golear a equipe do Rangers pela segunda rodada da Liga dos Campeões, pelo placar de 3-0, venceu a equipe do Milan fora de casa pelo placar de 2-0 e voltou a vencer em casa o Torino pelo placar de 3-1. Ou seja, a equipe do Napoli vem com uma boa sequência de vitórias, é o atual líder do campeonato italiano, tendo o melhor ataque e também uma boa média de gols por partida. Já a equipe do Ajax pelo campeonato holandês, atualmente também aí é uma equipe que vem na segunda colocação com um ponto a menos que o AZ. Então é um jogo bastante parelho tecnicamente. A equipe do Ajax atuando em casa com o apoio da sua torcida é uma equipe que vem aí em sequência de 5 jogos sem saber o que é derrota. Então vai tentar dificultar a vida da equipe do Napoli. Vale contar que é uma equipe fortíssima que tem um grande poder ofensivo, essa equipe do Ajax. Por outro lado, não vamos ficar por baixo, que essa equipe do Napoli é uma equipe que vem voando, tem um dos melhores jogadores aí da Europa, pode fazer a diferença nessa partida. Por esse retrospecto, acredito e grande oportunidade para um jogo para gols. Então vamos com o jogo para ambas as equipes marcam e uma possível probabilidade 1-1 ou 2-2 jogo. Continuando ainda no grupo A, vamos para o palpites para o jogo do Liverpool versus Rangers, que tem início às 16 horas. Na verdade, esta partida ia ficar de fora. Não temos muito o que observar. A equipe do Liverpool é favoritaça, e pagando uma odd aí de 1,14. Essa Champions também está nos preparando para bastante surpresa, como muitas zebras que vem acontecendo a cada rodada. O Liverpool vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. E o Rangers, nos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. E não temos confronto recente entre eles. Mas mesmo diante disso, vejo o Liverpool com aquele leve favoritismo após vir de um empate aí diante do Brighton pelo placar de 3-3. Chega um pouco desconfiado para esta partida, mas ainda assim, atuando em casa, com o apoio da sua torcida, tem grande favoritismo diante dessa equipe do Rangers. Diante disso,
Vamos com a dica Casa vence ao intervalo, probabilidade 3-1, Casa. Vamos para o nosso próximo palpite para hoje. Vamos para o grupo B da Liga dos Campeões, o jogo do FC Porto versus Bayer Leverkusen, o início às principiantes. Vamos lá. No seu grupo, a equipe do FC Porto, último colocado, neste momento está fora da próxima fase da Liga dos Campeões e também da Liga Europa. Apenas 2 jogos, 2 derrotas, apenas um gol marcado é muito pouco, 6 gols sofridos. E a equipe do Leverkusen atualmente é o segundo colocado em 2 jogos, uma vitória e uma derrota, 3 pontos conquistados. E claro, o FC Porto é uma equipe que não vem atuando bem na Liga dos Campeões, perdeu em casa, foi goleado diante da equipe do Clube Bruges, que, por incrível que pareça, é o atual líder, nem gol sofreu e enfrenta o Atlético de Madrid também nesta terça-feira. Vamos analisar também aquela partida. Nos últimos confrontos entre FC Porto e Leverkusen, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3 confrontos. O Leverkusen vem a 3 confrontos sem derrotas e o FC Porto, em sequência individual, sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, e o Leverkusen foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. O último confronto deu Leverkusen por um placar de 3-1, ou seja, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mesmo a equipe do FC Porto atuando em casa com o apoio da sua torcida. É uma equipe que oscila aí em alguns jogos com a equipe com seus mesmos níveis técnico ou com nível superior mais elevado, mas vem de uma goleada aí em cima do Braga, o seu principal rival pelo campeonato português, venceu de 4-1. E a equipe do Leverkusen não encontra o seu bom futebol, perdeu de 4-0 diante da equipe do Bayern de Munique. Para essa partida é outro jogo que acredito em um jogo para gols, jogo para mais de 1,5 gols, ou ambos marcam, e uma possível probabilidade 2-1. Jogo. Vamos agora para o nosso próximo palpite do dia em aposta esportiva. Vamos para o grupo C da Liga dos Campeões, Bayern de Munique versus Vitória Plase. Esse jogo tem início às 13h45. Não se preocupe que vamos retornar lá no jogo do Clube Bruges versus Atlético de Madrid no decorrer do vídeo. Bom, o Bayern de Munique é o atual líder, 100% de aproveitamento, 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, nem gol sofreu até o momento. E o Vitória Plase vem na lanterna com 7 gols sofridos, 1 gol marcado e nenhuma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. Bom, o Bayern de Munique em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. E o Vitória Plase, em 6 de 8, foi a primeira equipe a marcar. E 5 de 7 venceu o primeiro tempo, nos últimos 2 confrontos deu o Bayern. Bom, o favoritismo do Bayern de Munique é gigantesco. E claro que eu não irei indicar uma odd dessa de 1,5 para que vocês possam fazer o seu investimento. De maneira nenhuma, a equipe do Vitória Plase vem de 2 derrotas, não consegue encontrar o seu bom futebol. Claro que entrou no pior grupo aí, o grupo mais difícil da Liga dos Campeões nesta atual temporada. Então, a equipe do Bayern deve passar voando diante dessa equipe do Vitória Plase. Diante disso, vejo um jogo para handicap -2 diante no Bayern de Munique e também vejo um bom jogo para Casa vence ao intervalo. Aconselho você pegar essa odd no ao vivo a partir de 1,60 a 1,50. O Bayern não vai aumentar muito, porque o favoritismo é gigantesco, a não ser que ele leve um gol, uma coisa que eu acho muito improvável, mas pode acontecer, é futebol. Mas a nossa probabilidade é goleada histórica, 5-6-0 Bayern. Continuando, vamos para o mesmo grupo aí, Internacional versus Barcelona, com o mesmo início às 16 horas. Bom, a Internacional, terceira colocada em 2 partidas, uma vitória e uma derrota, 3 pontos até o momento. O Barcelona, 2 jogos, segundo colocado, 3 pontos até o momento, mas leva vantagem porque marcou 5, sofreu 3 e está na segunda colocação, porque perdeu para aquele jogo para a equipe do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, que venceu o Barça, venceu a Inter e está voando nesta atual edição. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, a Internacional sofreu gol nos últimos 7, o Barcelona vem a 5 sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3, e em sequências individuais, o Barcelona, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gols.
em 5 de 7 venceu o primeiro tempo e ambas as equipes, em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos deu Barcelona. O Barça é o favorito, precisa vencer para disputar essa liderança com o Bayern de Munique. Vai atuar fora de casa, mas vem com alta confiança após ter vencido o Mallorca fora de casa pelo placar de 1-0 e ver o seu principal rival, Real Madrid, tropeçar. Então, isso deu a liderança parcial para a equipe do Barcelona no campeonato espanhol. Diante disso, vamos com a dica fora com empate. Vejo o Barça vencendo e a probabilidade 2-0 fora. Vamos para o nosso próximo prognóstico de palpites de futebol. UEFA Champions League, Grupo D. O jogo do Olympique de Marseille versus Sport de Portugal tem início às 13h45. O Olympique vem na última colocação nas 2 primeiras partidas, ainda não pontuou. 3 gols sofridos é o que tem a equipe do Olympique de Marseille. A equipe do Sport de Portugal é o atual líder, em dois jogos 100% de aproveitamento, 2 vitórias, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido até esse presente momento. Nos últimos confrontos entre essas equipes, empate técnico em 1-1 e uma vitória do Marseille, bem que foi amistosos, não foi jogos oficiais. Bom, nos últimos confrontos direto e em sequência individual. Em 4 de 5, o Olympique foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7, saiu menos que 3 gols. E o Sport de Portugal, em 4 de 5, saiu mais que 2,5 gols. E em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar. Para esta partida, acredito em um jogo para gols. Jogo para mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1. Jogo. Antes de partir para o Brasileiro Série B, vamos retornar logo nesse jogo da Champions, o jogo do Grupo B. Clube Bruges versus Atlético de Madrid, que tem início às 16 horas. A equipe do Bruges é o atual líder em 2 partidas, 100% de aproveitamento, 6 pontos, claro, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido, tem uma das melhores defesas da competição e enfrenta o Madrid na terceira colocação, 2 jogos, uma derrota e uma vitória, 3 pontos conquistados com 2 gols sofridos e, aliás, 3 gols sofridos e 2 gols marcados. Bom, nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Bruges empatou aí recentemente 0-0 e em sequência individual, o Bruges, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9, venceu o primeiro tempo e também saiu mais que 2,5 gols. O Madrid foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. E vale ressaltar que essa equipe do Clube Bruges, atuando em casa, vem em uma boa sequência aí de 8 jogos de invencibilidade. A última derrota foi para a equipe do Utrecht, em um amistoso entre clubes, e era início de temporada. Tirando esse amistoso, vem a mais de 15 jogos de invencibilidade e a última derrota fora o amistoso foi em março diante do Gente em casa. Bom, a equipe do Bruges vem fazendo bons resultados, atuando em casa, venceu o Michel aí pelo placar de 3-0 pelo campeonato belga e venceu o Leverkusen pelo último jogo da Champions antes daquela parada lá, data FIFA. O Atlético de Madrid levou o revés diante do Leverkusen por um placar de 2-0. Ou seja, para esta partida não vejo a equipe do Atlético surpreendendo o Clube Bruges. Diante disso, já indico aí a nossa dica e opção de mini ou possível zebra. Casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos agora para os nossos próximos prognósticos de palpites de futebol. Brasileiro Série B, o jogo do Brusque versus Sport Recife, que tem início às 19 horas, na classificação atualizadíssima. A equipe do Brusque é o vice-lanterna em 32 jogos, 31 pontos conquistados, 19 gols marcados e 31 gols sofridos, e frente ao Sport Recife na 7ª colocação, 32 jogos disputados, 46 pontos conquistados, 26 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, o Brusque vem fazendo uma das piores campanhas da competição. É o 17º colocado em 16 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 12 gols marcados, 12 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Sport é o 16º em 16 jogos, 1 vitória, 6 empates e 9 derrotas.
6 gols marcados, 21 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Brusque e o Sport ficaram no empate técnico na ilha pelo placar de 0-0 e na casa do Brusque o Brusque venceu. Em sequência individual, o Brusque vem de 4 derrotas consecutivas, 4 jogos sem marcar gols, a 4 sofreu gol, a 8 saiu menos que 3 gols, em 7 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. O Sport, em 6 de 8, saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer gol. Bom, é um duelo de equipes desesperada. Por que desesperada? Porque a equipe do Brusque é uma equipe que vem fazendo um mau campeonato atuando seus domínios, vem passando em uma má fase, 4 derrotas consecutivas, e o Sport é aquela equipe que em 16 jogos tem apenas uma vitória atuando como visitante. Ou seja, o Sport luta ainda pelo acesso, tem 46 pontos, 3 pontos a menos que o Vasco, que abre lá a quarta colocação, mas vale ligar o sinal de alerta que tem Ituano e Londrina que também estão próximos. E a equipe do Brusque é o vice-lanterna, está atualmente a 5 pontos do Novo Horizontino, que está fora da zona de Nigola. Então, veja um jogo dramático e equilibrado para ambas as equipes. O Sport terrível fora de casa, o Brusque, se fazer voltar o seu futebol consistente em casa, pode surpreender essa equipe rubro-negra. Diante disso, vejo um jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para mais uma decisão, Grêmio versus CSA, com início às 19 horas. Na classificação, o Grêmio é o vice-líder, segundo colocado em 32 jogos, 53 pontos conquistados, 38 gols marcados, 22 gols sofridos, enfrenta o CSA na 17ª colocação em 32 jogos, 35 pontos conquistados, 24 gols marcados, 31 gols sofridos. Atuando em casa, o Grêmio tem a segunda melhor campanha, com 6 pontos a menos que o atual líder Cruzeiro, que já é campeão, já subiu de divisão e só está jogando para cumprir tabela. Em 16 jogos, 38 pontos conquistados a equipe do Grêmio, com 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 31 gols marcados, 9 gols sofridos e, claro, 38 pontos conquistados. Já o CSA fora de casa é o 14º, em 16 jogos, uma vitória, uma única vitória, muito parecido com aquela equipe do Sport. 7 empates e 8 derrotas, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, 10 pontos conquistados. É uma equipe que empata bastante e vence pouco, principalmente atuando fora de casa. Nos últimos confrontos, o Grêmio vem a 3 sem derrotas. Em sequência individuais, o Grêmio, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. E claro, a equipe do CSA, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. O último confronto foi 1-1 nesta atual temporada e na casa do Grêmio, o Grêmio venceu de 2-1 em 2019. O Grêmio luta pelo acesso, já está quase conseguindo seu acesso aí, tem 53 pontos até o momento, então precisa dos resultados. Acredito que mais uma vitória o Grêmio possa manter e carimbar sua classificação, e o CSA precisa vencer para se livrar desse rebaixamento, mas acredito que não vai vencer essa partida. Diante disso, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-1 Casa. E aí, apostador, essas são as análises e aposta esportiva aqui do canal Dicas do Apostador. E claro que iremos deixar aquele bilhete pronto para que vocês possam faturar aquela graninha extra. Bom, falando em Liga dos Campeões, vamos deixar vitória do Barcelona com empate ou empate nula, você que decide. Vamos deixar aí esse jogo para mais de 1,5 no Sport versus Olympique de Marseille. E vamos deixar aí também para vocês, ambas as equipes marcam no Ajax versus Napoli. Então é isso, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. E ei, apostador, se liga na nossa possível zebra que foi no jogo do Bruges versus Atlético de Madrid. E aí, apostador, até o próximo vídeo e nós nos reencontramos nos nossos próximos prognósticos de palpites de futebol. E aí, apostador, fui!